Olá, sejam bem-vindos ao canal Frederic Advogados. Eu sou a Juliana Frederic e hoje nós vamos falar sobre o direito do trabalho. O meu assunto hoje com vocês é direcionado àqueles trabalhadores ou trabalhadoras que possuem uma doença grave. Você sabia que o seu empregador ele não pode te demitir sem um justo motivo? Se você for portador de uma doença grave ou uma doença que possa gerar algum tipo de preconceito nas outras pessoas e for demitido sem justa causa, você tem aí motivos para questionar essa demissão e até mesmo conseguir uma reintegração ao seu emprego. Como isso é possível? Bom, esse direito, né, ele está previsto numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 443. Essa súmula, ela diz que presume-se discriminatória a demissão de empregado portador de HIV ou doença grave que gere estigma ou preconceito. Nesses casos, né, se a demissão ela for considerada inválida, o empregado ele vai ter direito aí à reintegração no emprego, ele vai ter o seu emprego de volta. O empregador ele vai ser obrigado a cancelar essa demissão e readmitir o funcionário, pagando, lógico, todos os salários desde o momento da demissão. De acordo com a súmula, essa súmula, na verdade, ela cita o HIV como uma doença, né, como um exemplo aí primeiro, mas ela deixa em aberto para outras doenças, né? Ela só diz que a doença ela deve ser grave e deve gerar aí uma estigma ou um preconceito nas outras pessoas. Então, esse entendimento ele pode ser aplicado para pessoas, né, com HIV, como diz a súmula, mas também para pessoas com câncer, hepatite C e até mesmo outras doenças que não são graves, mas que geram preconceito, né? Essa semana mesmo eu vi que um tribunal ele anulou a demissão de uma funcionária de uma grande rede aí de supermercados, ela era, eu acho que caixa, e ela tinha uma doença de pele, chamada vitiligo, né, que é uma doença que a pessoa ficou com algumas manchas na pele. Não é uma doença grave, mas ela foi demitida sem justa causa. E ela entrou com uma ação contra esse supermercado e ela conseguiu ser reintegrada ao emprego. Por quê? Porque o empregador ele não conseguiu comprovar o motivo da demissão. Então, nesses casos, quando o empregador ele não tem um motivo para demitir, e ele demite um empregado que está doente ou que tem aí uma doença que possa gerar algum tipo de preconceito, essa demissão, ela presume-se que essa demissão, ela é discriminatória, que ela foi feita por causa da doença, tá? E também existem várias decisões referente a esse assunto com empregados portadores de cardiopatia, né, que é aquela doença do coração, que não é uma doença que causa estigma, né, ninguém muitas vezes nem tem conhecimento que a pessoa tem essa doença, mas é uma doença grave, é uma doença que acaba sendo até um pouco incapacitante em algumas situações. Então, esses empregados que têm essa situação dessa doença grave, que fazem tratamentos e que não pode ter esforço, né, precisa ter determinados cuidados aí, e isso muitas vezes não é visto com bons olhos pelo empregador, porque ele quer alguém ali que trabalhe, que não se afaste, que não precise ficar saindo, né, que apresentando atestado. Então, muitos empregadores acabam não vendo isso com bons olhos e, por isso, demitem esses funcionários que estão doentes e que precisam, né, de um acolhimento, de uma proteção maior, e é o que a lei ela faz nesses casos, tá? Então, mesmo que você não tenha aí uma doença que gere um preconceito, mas é uma doença grave, uma doença que te deixa de alguma forma debilitado para trabalhar, a sua demissão ela somente pode ser válida se houver realmente um motivo para isso, tá? Não necessariamente, eu estou falando aqui de uma justa causa, mas o empregador ele pode ter um outro motivo, por exemplo, ele está com dificuldade financeira e está fazendo um corte, né? Mandou vários funcionários embora para conter despesas, então ele vai ter que comprovar isso perante o juiz, que foi por causa de uma contenção de despesa, foi porque, um outro exemplo, o setor que o funcionário trabalhava não existe mais na empresa, então eu não tenho mais onde colocar, mandei vários funcionários que
que trabalhavam nesse mesmo setor também foram demitidos. Então, né, é um motivo justo, né, mas ele vai ter que demonstrar que esse motivo não teve relação nenhuma com a doença. A única comprovação que o empregado vai precisar fazer nesse caso é que ele deu conhecimento ou que o empregador, por algum outro motivo, sabia da doença. Então, se o empregador ele não tem conhecimento da sua doença, ele não sabe que você está doente, ele não pode ser acusado de estar cometendo um ato aí discriminatório na sua demissão, porque ele nem sabia que você estava doente. Então, a obrigação, nesse caso, do empregado é apenas comprovar que o empregador sabia da doença e, mesmo assim, ele optou por fazer a demissão sem justa causa. Tá? E aí caberá aí ao empregador comprovar que a demissão ela teve um motivo justo não relacionado à doença. Se ele não conseguir comprovar, se não ficar demonstrado o motivo da demissão, será sim considerada como uma demissão discriminatória e você vai ter direito à reintegração ao emprego, recebimento dos salários, né, desde a demissão, e também pode ser sim cabível em uma indenização por danos morais pelo ato discriminatório e por todas as consequências que isso com certeza causa numa pessoa que já tem uma situação debilitada de doença e ainda se vê aí perdendo o emprego, né, que para sua subsistência em razão da doença, né, por causa dessa doença. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que também pode se beneficiar dele. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo de Direito do Trabalho. Tchau, tchau!